Qual o seu entendimento sobre a Páscoa? Sabemos que a cristandade celebra a Páscoa ao redor do mundo, mas vale lembrar que a Páscoa é uma festa originalmente judaica, ainda que tenha se tornado também uma celebração cristã. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, lemos assim: No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não celebramos a Páscoa conforme os rituais judaicos. Nós celebramos a Páscoa com a fé no Cordeiro de Deus que foi morto, mas ressuscitou. A palavra Páscoa vem do hebraico, que significa pechar, cujo sentido é passagem ou passar por cima. Tem quase a ideia de um atropelamento, um rolo compressor que vem com toda a sua força e potência e passa levando tudo o que está pela frente. Não precisa de autorização. A Páscoa aconteceu por decreto de Deus. E aconteceu e foi instituída quando o povo de Israel estava cativo no Egito. Mais de 400 anos de servidão dura, cruel, de quase extermínio do povo. Até que Deus, pela sua misericórdia, decidiu visitar o seu povo e prometeu que os libertaria daquela situação. Moisés foi o interlocutor e nós conhecemos toda a narrativa, todo o enredo, a trama que envolveu a saída do povo do Egito. E a última das 10 pragas que Deus declarou enviaria contra o Egito para revelar o seu poder foi a praga da morte dos primogênitos. O anjo do Senhor viria e traria a morte sobre os primogênitos do Egito. Quem escaparia? Apenas aqueles que atentassem para a ordem de Deus, para a instrução de Deus e fosse obediente a ela. Deus então orientou que o povo deveria celebrar a Páscoa com pães sem fermento para lembrar a saída sem espera, a saída sem demora, celebrar com ervas amargas, lembrando o tempo de dureza e de escravidão, mas também com um cordeiro que seria morto, um cordeiro macho de 1 ano que seria morto, o sangue seria aparado numa tigela e parte daquele sangue seria aspergido nos umbrais das portas das casas. Quem assim fizesse, quando o anjo do Senhor viesse, não experimentaria a tragédia, seria livre daquela mortandade. E isso aconteceu, a notícia se espalhou e Faraó, sem força e sem argumento, chama Moisés e então ordena que ele saia com o seu povo, quando ele diz: olha, vá embora daqui e nunca mais retorne para essa terra. E Moisés, compreendendo a ação de Deus, disse: eu vou, e nunca mais virás o meu rosto. Como quem diz: eu vou porque quando Deus tira, ele tira de vez, e eu estou saindo por causa do poder do braço do Senhor. Os judeus celebraram isso e celebram até hoje. A única conexão que eles não fazem é compreender que tudo aquilo que aconteceu no Egito era apenas um simbolismo do que Deus estaria para fazer quando enviou Jesus ao mundo para morrer pelos nossos pecados. É aí onde nós compreendemos a declaração de João Batista, que quando viu Jesus, disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João faz pelo menos 3 grandes revelações nessa sua declaração. Primeiro, ele declara a unicidade do Cordeiro. Ou seja, aquele era único, aquele era o definitivo, só ele, nenhum outro sacrifício mais é necessário além do sacrifício que foi feito pelo Cordeiro de Deus. Ele revela também a identidade do Cordeiro. Jesus não veio como o Marte, Jesus não veio como um aventureiro, Jesus veio porque Deus enviou ao mundo, ele vem como mensageiro, ele vem como representante legal, por isso que é declarado
o Cordeiro de Deus. Mas também João revela a universalidade do Cordeiro. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Ou seja, toda pessoa, indistintamente, que colocar a fé no sacrifício do Cordeiro, tem os pecados perdoados. O Cordeiro morreu simbolizando aquele Cordeiro pascal, o Cordeiro que foi inicialmente morto e sacrificado lá no Egito e em toda a história da narrativa bíblica. Agora se cumpre no Filho de Deus. Mas esse Cordeiro que morreu, ele também ressuscitou ao terceiro dia. E quando Jesus ressuscitou, a ressurreição de Jesus foi o sinal da aprovação de Deus pelo sacrifício definitivo que ele havia realizado pela humanidade. Quando Jesus ressuscitou, ele estava declarando a vitória sobre a morte. O extremo da irreversibilidade no gênero humano é a morte. Quando a morte se instala, para nós, acabou. Só que Jesus venceu a morte. Para mostrar que quem depende dele e quem caminha dentro do propósito que Deus definiu a partir dele, por mais imprestável que possa ser ou se achar, por mais irrecuperável que alguém diga que seja, há reversibilidade a partir do poder e do sangue de Jesus. Deixe-me dizer uma coisa a você. Se você se acha um fracasso, ou se alguém disse que você é um fracassado, não aceite isso. Sabe por quê? Porque fracasso é um evento na história da vida de uma pessoa. Fracasso não é uma pessoa. Em Jesus, tudo é reversível. Em Jesus, tudo tem jeito. Então, neste dia, quando celebramos a Páscoa, lembremos do Cordeiro de Deus que foi morto, mas que ressuscitou pelo poder de Deus para nos dar a vitória sobre o pecado e sobre a culpa que nos condena diante de Deus. Que neste dia você celebre com alegria no seu coração e possa encontrar paz e realização plena no Cordeiro de Deus que foi morto, mas ressuscitou para o seu bem. Que o Senhor te abençoe grandemente.